O dispensacionalismo de Daniel Silveira, disseminando heresia evangélica na Igreja Adventista do Sétimo Dia? Eu sou Ezequiel Gomes e hoje nós vamos conversar um pouco sobre Daniel Silveira, o líder daquele chamado movimento Congresso MV. Eu fiz um vídeo há algum tempo atrás sobre eles falando de misticismo e heresia. Misticismo em torno da questão do maná, que supostamente está caindo lá na África, e como que, obviamente, aquilo não cumpre os requisitos bíblicos para identificarmos aquilo como maná. E também heresias em torno, especialmente, da ideia de uma vida sem pecado, que eles pregam, mas obviamente não vivem, e aí fica toda essa hipocrisia, essa teoria, que simplesmente não se demonstra como real na realidade, ou como efetiva na realidade, e se fica simplesmente gerando briga, interpretação de texto, em função de uma situação que ninguém vive na prática, na verdade, e etc, tá bom? Mas ok, então eu fui lá e critiquei o misticismo em torno do suposto maná e tal. E aí, qual que foi a reação ou a resposta do Daniel Silveira ou do Congresso MV? Bom, dá uma olhadinha nesse print aí, que foi a resposta que ele ofereceu na sua página no Facebook. Eu vou deixar ele 15 segundos. Se precisar de mais tempo para ler, dá uma pausazinha e daqui a pouco eu volto para comentar a maravilhosa resposta que eu recebi da parte de Daniel Silveira. Dá uma olhadinha aí. Ok, pessoal, então aí vocês viram a resposta que o Daniel Silveira deu a mim, especialmente na minha crítica em torno do misticismo do Congresso MV, em dizer que o maná estava caindo na África, mas obviamente essa experiência que está acontecendo lá na África, enfim, não representa exatamente o que aconteceu em relação ao maná bíblico. E ao invés dele admitir isso, ele escreve o seguinte: maná, o pão dos anjos, Salmo 78, verso 25. Por natureza não estraga. O maná que ficava dentro da Arca da Aliança também não estragava. Só para o povo embrutecido aprender a lição da diligência, ele dava bichos. Em Angola caiu muito dele na época da fome. Hoje, dispensação do Santíssimo, só uma quantidade simbólica. Lembrete tipo o arco-íris. Coisas espirituais se discernem espiritualmente. Os incrédulos e escarnecedores provam que estamos nos dias de Noé. A resposta do Daniel Silveira em relação às críticas que eu fiz, ao invés de refutar as minhas críticas, simplesmente expandem no sentido de que ele permanece defendendo que aquilo ali é o maná, é o pão dos anjos. Ele faz uns argumentos usando a Bíblia, tanto textualmente no Salmo 78, 25, quanto depois em relação a que ficava um pouquinho do maná dentro da Arca da Aliança e supostamente não estragava, e que tinha uma lição de diligência para o povo que estava saindo do Egito, e que em Angola na época da fome caiu muito, mas hoje é só uma quantidade simbólica, um símbolo tipo arco-íris, e que as coisas espirituais devem ser discernidas espiritualmente. Me chama de incrédulo e escarnecedor, provando que estamos nos dias de Noé. É uma argumentação absolutamente absurda. Por exemplo, Salmo 78, verso 25, que é o que ele aponta no texto ali, diz o seguinte: comeu cada um o pão dos anjos, enviou-lhes ele, Deus, comida a fartar. Então aqui diz, né, essa expressão pão dos anjos, mas aqui não diz que o pão não estragava, que o maná não estragava, pelo contrário, o Êxodo 16 deixa muito claro que o maná estragava se você deixava ele de um dia para o outro, só não acontecia isso quando guardava da sexta para o sábado para não colher no dia santo. Mas aí ele aponta lá, não, mas tinha um pouquinho de maná lá dentro da arca, supostamente também não estragava. Então qual que é o argumento, Daniel? Então é realmente maná que está caindo ali na África, e ainda é um maná do tipo que estava dentro da Arca da Aliança, que sobrenaturalmente não estragava supostamente. É isso mesmo?
Fica meio complicado, né? O povo tinha que aprender a lição da diligência, mas veja, isso é o que você está dizendo, porque a Bíblia diz que a lição a ser aprendida era outra, para ver se o povo andaria ou não na lei de Deus em relação à guarda do sábado. Não era uma lição de diligência, era uma lição de fidelidade ao mandamento do sábado, ok? Aí hoje só cai uma quantidade simbólica, um lembrete tipo arco-íris. Meu, que argumento ridículo! Que espiritualização ridícula! Isso é uma forma, assim, absolutamente equivocada, absolutamente fantasiosa de interpretar a situação. Então tá caindo maná, mas é só um pouquinho porque é um símbolo tipo arco-íris. Que tipo de pessoa pode levar argumentos, isso não é nem argumento, né? Mas que fossem argumentos desse tipo a sério. E ainda chamando quem critica essa questão totalmente ridícula do Congresso MV como sendo incrédulo e escarnecedor, meu amigo. Então quem não crê que está caindo maná na África é incrédulo. Porque agora o maná virou questão de fé. Quem não crê é incrédulo. É um absurdo, sabe? Daqui a pouco vamos poder estar dizendo, né? Quem não crê nos milagres de Edir Macedo, de Valdomiro Santiago, também é incrédulo, né? Não funciona, né, Daniel? Não é por aí. Esse não é o caminho, não ande por ele. Não seria mais fácil, Daniel, você admitir o seu erro? Você gosta muito de Ellen White, né? Então vou citar para você, Olhando para o Alto, página 242. Ninguém deve se sentir que sua posição é tão exaltada que não precise reconhecer suas falhas. Nunca deveria um homem ser tão orgulhoso que não reconheça: eu errei. Quando a gente erra, Daniel, a gente assume o erro. Todos nós erramos. Eu erro, você erra. Então, assim, olha, você usar esse suposto maná como chamariz para as pessoas comprarem ingressos do seu congresso foi um erro, foi uma exploração mística de algo que não está na Bíblia, não é um maná bíblico, e ponto. E você querer dizer que não é o maná que está dentro da arca, não é tipo arco-íris, não é porque lá era uma lição de diligência, aqui não precisa mais dessa lição de diligência, são simplesmente fantasias da sua mente doentia e fértil e fraca. E você admitir isso não é um sinal assim um sinal ruim, é o contrário, já quem sabe é o começo da sua reabilitação. Agora, você não admitir o erro, simplesmente fica cada vez mais feio, né? Você defender coisas ridículas com base nesse tipo de espiritualização. Tá parecendo Orígenes, né? Tá espiritualizando o texto bíblico para ensinar qualquer coisa ou alguma coisa, que obviamente não é o que o texto bíblico ensina. Então isso é o que você está fazendo. Mas o topo da questão aí que me chama muito a atenção é essa expressão dispensação do Santíssimo. Peraí, Daniel, agora você é um dispensacionalista? Sabe que dispensacionalismo é coisa de evangélico, né? Agora, claro, a questão é um pouco mais complexa, vamos lidar brevemente com essa discussão aí. Bom, o conceito de dispensação é muito complicado, especialmente nas suas aplicações e implicações, porque, por exemplo, alguns adventistas se perguntam, poxa, a Bíblia é tão clara em pedir que as pessoas se lembrem do dia de sábado para o santificar e guardar o sábado e etc. Mas por que a maioria dos cristãos não entende isso e não guarda o sábado? Uma parte da resposta para uma ampla quantidade de cristãos se chama dispensacionalismo, que é a ideia do seguinte: sim, Deus mandou guardar o sábado. Sim, o sábado era lá importante. Mas o sábado pertencia à antiga dispensação. É mais ou menos como se usa também a ideia da aliança. É a antiga aliança, o antigo concerto. Então, o dispensacionalista ele não nega que Deus pediu para guardar o sábado. Ele simplesmente entende que Deus não pediu isso na nova dispensação, na nova aliança, no novo concerto, ok? Ou seja, aí você começa a entender como que o dispensacionalismo é uma coisa potencialmente perigosa, que faz as pessoas negarem o que a Bíblia ensina, tranquilamente, sem peso na consciência, em nome de uma nova dispensação. Isso é muito complicado.
Portanto, o conceito de dispensação pode ser muito herético, essa é a realidade. Mas também é verdade que o conceito pode ser, assim, entre aspas, neutro. E ele quer dizer simplesmente as eras da história do povo de Deus. Basicamente duas eras, a dispensação judaica ou a dispensação da igreja. E quando a gente fala nisso, a gente pode falar em dispensação judaica ou em dispensação evangélica, por exemplo, sem essas implicações heréticas, tá? Da relação entre a era ou a dispensação judaica e a era e a dispensação evangélica, especialmente em relação a essa ideia toda de como que se relacionam o Antigo Testamento e o Novo Testamento, ou a Antiga Aliança ou o Antigo Concerto, e a Nova Aliança e o Novo Concerto, especialmente em torno da lei de Deus e dos 10 mandamentos. Esse é, em geral, o tema mais polêmico em relação a esta questão, tá bom? Agora sim, Ellen White, ela fala da dispensação judaica, ela fala da dispensação evangélica, mas ela não fala de uma dispensação dividida dentro da era cristã entre a dispensação santa e a dispensação santíssima, como se houvesse uma quebra aí da dispensação dentro da era cristã. Ellen White não usa esta nomenclatura que o Daniel Silveira está usando. Ellen White coloca tudo dentro da dispensação cristã, por exemplo. Grande Conflito, página 417, Ellen White diz o seguinte: a morte de Cristo terminou o serviço típico. O verdadeiro tabernáculo no céu é o santuário do novo concerto. E como a profecia de Daniel 8,14 se cumpre nesta dispensação, o santuário a que ela se refere deve ser o santuário do novo concerto, o santuário do céu. Ok? Então Ellen White fala que Daniel 8,14 se cumpre nesta dispensação, na dispensação cristã, no santuário do novo concerto. A gente entende que este santuário está em funcionamento desde a ascensão de Cristo ao santuário celestial no início da era cristã. Então, esta dispensação a que Ellen White se refere não começou em 1844 com a suposta dispensação do Santíssimo, mas começou lá atrás, na dispensação cristã, quando Cristo sobe até o santuário celestial, inclusive unge o Santo dos Santos, conforme a profecia Daniel capítulo 9. Lembra que o sumo sacerdote entrava no santuário tanto na inauguração do santuário como no dia da expiação. Jesus cumpre isso no seu ministério antitípico, e esta é a grande realidade. Agora, você tentar criar uma dispensação do Santíssimo dentro da era cristã, em contraposição à dispensação do lugar santo, é criar confusão, é criar nova luz, algo que não está revelado nem na Bíblia, nem no espírito de profecia, seguindo uma mentalidade dispensacionalista evangélica. E as dificuldades aqui são amplas. Por quê? Porque quando existe mudança de dispensação, existe mudanças dentro daquilo que a revelação coloca e etc. É aquilo que Hebreus vai colocar. Quando há mudança de ministério, há mudança da lei. E, obviamente, por isso que, por exemplo, o cristão vive numa nova dispensação e não tem que matar cordeiros e cumprir todos os rituais lá e todas as leis cerimoniais, etc. do Antigo Testamento. Agora, quais seriam as implicações de uma suposta dispensação do Santíssimo? Coisas reveladas no Antigo e no Novo Testamento agora também seriam abolidas, especialmente no Novo Testamento? Você tentar fazer esse tipo de questão é você romper com a palavra de Deus, e isso é uma coisa extremamente perigosa e complicada. Imagine que, por exemplo, hoje, Daniel Silveira queira dizer que o vegetarianismo se tornou obrigatório na dispensação do Santíssimo, coisa que não era obrigatório nos tempos do Novo Testamento. Lembra que Paulo em Romanos 14 diz: quem coma não reclama de quem come, e de quem não come, e quem não come não reclama de quem come. Então Paulo resolve o problema, por exemplo, do vegetarianismo de uma forma inclusiva, de uma forma tolerante, fazendo com que vegetarianos respeitem quem come carne respeita quem é vegetariano, e acabou.
Mas, se na dispensação do Santíssimo for obrigatório ser vegetariano, então Romanos capítulo 14 já não se aplica mais ao cristão. Seria tipo as leis lá do Antigo Testamento que não se aplicam mais no Novo Testamento. Agora, isso é criar confusão e fazer as pessoas negarem o Novo Testamento. Rejeitarem Romanos 14, por exemplo, em relação a isso. Isso vai ficar muito mais complicado quando se fala, por exemplo, que na dispensação do Santíssimo é necessário que o povo de Deus tenha uma vitória completa contra o pecado e deixe de ser pecador. Isso é uma coisa absolutamente complicada, porque o Novo Testamento não conhece a história de pessoas sem pecado. E aí você vê que a questão é muito complicada. Esta ideia de dispensação do Santíssimo cria simplesmente mais munição para a paranoia perfeccionista, rejeição do fundamento em troca do que é periférico, rejeição do Novo Testamento em troca de uma suposta nova luz, e simplesmente isso reflete uma mentalidade evangélica sendo aplicada ao adventismo do sétimo dia e sendo disseminada por Daniel Silveira, que no final das contas acaba sendo o arauto da mentalidade evangélica dispensacionalista para pregar suas heresias dentro do adventismo. Essa que é a grande realidade. Portanto, Daniel Silveira agora se torna o promotor de heresia evangélica dispensacionalista no adventismo do sétimo dia. Parabéns para você, Daniel Silveira.